A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos de volta com a Semana Política, o programa de análise da atualidade política, com deputados eleitos pela região de Setúbal, neste caso também com o ex-deputado João Paulo Rebelo, do Partido Socialista, Paula Santos, do Partido Comunista Português, e também é membro deste programa o Paulo Edson Cunha, deputado eleito pela AD, pelo PSD, que ainda não está connosco na edição de hoje, mas contamos que ainda se junte a nós. Os temas de hoje são as eleições presidenciais. Soube-se esta semana que André Ventura se junta à corrida, e temos também o funcionamento das urgências na Península de Setúbal, depois de, no fim de semana passado, os 3 hospitais terem estado sem estas 3 urgências de obstetrícia e ginecologia a funcionar. A Ministra veio reconhecer que é um problema muito preocupante, que é insustentável, e já apresentou um novo modelo para o funcionamento das urgências na região. Sobre as eleições presidenciais, e começo por João Paulo Rebelo. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde também aos ouvintes. O Chega vai ter um candidato próprio, que aliás é o líder do partido, o André Ventura. Diz que não pretendia candidatar-se, mas acabou por assumir essa candidatura. Que impacto é que antevê para as eleições presidenciais haver agora um quarto candidato do centro para a direita, depois do Almirante Gouveia e Melo, de Marcos Mendes e também de Coutinho de Figueiredo? Temos agora André Ventura. São 4 candidatos à direita. Desde logo isso facilita ou dificulta a missão dos candidatos à esquerda, na sua perspectiva? Boa tarde, Francisco. Boa tarde à Paula Santos também, ao Paulo Edson Cunha, se entretanto se juntar a nós, e naturalmente a todos quantos nos ouvem. Francisco, já na semana passada nós, aventámos a possibilidade de André Ventura vir a ser candidato a Presidente da República. É uma frase que se costuma dizer muitas vezes. Se calhar era o segredo mais mal guardado do mundo, no sentido em que, enfim, eram rumores ou equacionava-se que essa candidatura pudesse acontecer, particularmente nas últimas semanas se falou muito sobre isso. Veio a concretizar-se. Eu diria que veio a concretizar-se sem grande surpresa, dado que, enfim, do ponto de vista estratégico e politicamente, para o Chega seria evidentemente conveniente ter um candidato a estas próximas eleições presidenciais, uma vez que, de uma forma geral, ou diretamente afetos a partidos ou não. A verdade é que mais ou menos todos os campos ideológicos, diria, estão preenchidos nestas próximas eleições presidenciais. Se há coisa de que os portugueses não se poderão queixar é de ter falta de alternativas para votar. Como o Francisco dizia, há de facto, enfim, considerando que o centro para a direita possa começar no Almirante Gouveia e Melo, como o Francisco disse. De facto já temos João Coutinho de Figueiredo, enfim, militante conhecido e reconhecido da Iniciativa Liberal, Luís Marcos Mendes do PSD, e portanto André Ventura representa aqui também, enfim, naturalmente não representa o seu partido, mas tem uma vinculação direta e máxima, não é? Na verdade, estamos a falar do presidente desse partido. Parece-me claro
que o que se pretende é fidelizar, digamos, o mais possível o eleitorado que o Chega tem conquistado nas últimas eleições, que, goste-se ou não, indiscutivelmente tem feito um trajeto meteórico, não é? Porque há 6 anos havia um deputado eleito, neste momento são 60 deputados eleitos e, portanto, o Chega tem somado votos de eleição para eleição. Não haver ninguém a representar, digamos, essa direita mais extremada, mais populista, como sabemos, poderia estar-se, por falta de comparência, digamos assim, a diluir eleitorado que o Chega tem vindo a consolidar. O que é que não surpreende, porque também é algo que já nos vimos habituando desde que existe este partido. Não há nenhum protagonista que de facto rivalize em popularidade, em notoriedade, em reconhecimento público, de facto, a André Ventura, o que também acaba por tornar, diria, um pouco monótono e, sobretudo, algo um bocadinho contraditório, não é? Quer dizer, porque André Ventura tem-se afirmado nos últimos tempos como o verdadeiro challenger na conversa dele, evidentemente, ao lugar de primeiro-ministro, enfim, candidatando-se agora às eleições presidenciais. Evidentemente, qualquer português se pode perguntar o que é feito dessa ambição de ser primeiro-ministro, se por acaso desse, e esta é evidentemente a minha perspectiva, a terrível notícia de eu poder ganhar esta eleição, o que faria à sua ideia de ser primeiro-ministro. Com certeza que não desistiria do lugar para ser candidato a primeiro-ministro. Na verdade, é, digamos, algo que os eleitores, mais uma vez, do meu ponto de vista, deveriam perceber que estamos a falar de um partido de um homem só, estamos a falar de um partido que, além de programas difusos, de ideias contraditórias, não tem, de facto, um leque, digamos, de protagonistas que se possam afirmar nas mais diversas eleições. De resto, aguardamos já algumas semanas o dito governo sombra de que André Ventura disse imediatamente a seguir às eleições legislativas de maio que ia apresentar. Enfim, já de lá vão uns meses e não são conhecidos novos protagonistas. Relativamente à esquerda, diz o Francisco, não vejo que haja impacto nenhum extraordinário. Enfim, não vejo um eleitor que se situa mais à esquerda do espectro político digamos, encontrar em André Ventura uma alternativa para esta eleição. Agora, enfim, também falando claro, se por acaso André Ventura conseguir ter um score eleitoral nestas eleições parecido com o que o Chega teve nas últimas eleições legislativas, eu diria que é um forte, para não dizer fortíssimo, candidato a uma, diria mais do que provável, segunda volta nestas eleições presidenciais. Enfim, a dispersão de votos conduz naturalmente a que à primeira volta não seja alcançável por nenhum dos candidatos uma maioria que permita vencer nessa dita primeira volta. E, de facto, André Ventura pode, volto a dizer, tendo um resultado eleitoral semelhante ao que teve nas últimas eleições legislativas, facilmente ser um dos candidatos a garantir presença na segunda volta. Acho que não arrisco muito a dizer que não terá grandes sucessos nessa segunda volta, caso de facto consiga ter os votos necessários para passar essa segunda volta,
porque é certo que o Chega tem crescido muito, como ainda há pouco dizia, mas também é certo que há uma maioritária rejeição por parte dos portugueses, enfim, do líder e do próprio partido que representa, não é? Portanto, isso também me parece não haver grandes dúvidas. Qualquer eleitor mais à esquerda, mais ao centro, votará sempre da direita moderada, digamos, da direita democrática, da direita que acredita efetivamente no regime, votará facilmente em quem se opõe a André Ventura. Naturalmente que esta é uma análise fria, não a que desejo, porque evidentemente e facilmente qualquer pessoa compreenderá que o que eu verdadeiramente desejaria era que não tivesse qualquer hipótese de passar a uma segunda volta. João Paulo Rebelo, já voltaremos a falar. Deixemos agora também entrar Paula Santos. Boa tarde, Paula. Como dizia o João Paulo, a semana passada já aqui falámos nesta possibilidade de André Ventura vir a ser candidato. Confirma-se que comentário é que lhe merece? Boa tarde, Francisco. Boa tarde, João Paulo Rebelo e também o Paulo Edson Cunha, assim que se juntar. Cumprimento todos os que nos estão a ouvir. Francisco, permita-me fazer as seguintes referências, até um pouco no quadro da semana passada, mas para dizer o seguinte: não creio que o caminho seja a promoção de concepções retrógradas e reacionárias que representa este partido. Estamos a falar, aliás, representa aquilo que há de pior no sistema. E estamos a falar de alguém que até na intervenção que fez referência àqueles períodos da Troika, referindo-se concretamente ao ex-primeiro-ministro, estou-me a referir a Pedro Passos Coelho, e que aquilo que representou todo esse período, ou seja, associando-se inclusivamente a todo esse período, porque aquilo que significou foi baixos salários, aliás, baixos não, cortes nos salários, cortes nas pensões, o ataque que foi feito ao subsídio de férias e ao subsídio Natal, foi um período de empobrecimento dos trabalhadores e dos reformados no nosso país, em que a vida, milhares e milhares de pessoas perderam a sua casa, e em que a vida de facto se degradou bastante, e é isto que está associado às suas opções políticas. Eu queria aqui deixar, mas quanto a isso não queremos alimentar o espaço mediático em torno disto, nem concessões, como já referi, reacionárias e retrógradas. Aquilo que nós consideramos, e neste debate das eleições presidenciais, é de facto aquilo que se coloca em cima da mesa, e aquilo que é necessário é termos um Presidente da República que assuma efetivamente os valores democráticos, que assuma os direitos, liberdades e garantias que estão consagrados na nossa Constituição, que assuma a defesa do interesse do nosso povo. Nós vivemos uma situação neste momento no nosso país de degradação até das condições de vida, das condições económicas e sociais, famílias com muitas dificuldades, há problemas enormes na saúde, na educação, na habitação. Veja-se agora, o início do ano letivo está a iniciar-se, e é marcado ou seja, há menos professores, há mais alunos que não têm pelo menos um professor a uma disciplina. Na saúde teremos a oportunidade de debater mais à frente, não vou adiantar, mas a situação do Serviço Nacional de Saúde vai-se degradando. Na habitação são as dificuldades que vemos no acesso à habitação, e o poder de compra, quer por parte dos trabalhadores, quer por parte dos reformados, é cada vez menor, e portanto aquilo que se exige no quadro até destas eleições presidenciais, e não estou aqui a confundir competências, porque naturalmente o governo
tem as suas competências, o Presidente da República tem as suas também próprias, não estou aqui a fazer essa confusão, mas de facto aquilo que é necessário, e até no 50 anos depois, neste caso 51 anos depois do 25 de Abril, é de facto a defesa desses valores, a defesa das conquistas, da igualdade, da justiça social, a soberania, a solidariedade também, a cooperação. É preciso de facto que haja também seriedade no quadro deste, assumida pelo Presidente da República, da entrega, peço desculpa, à causa pública e de facto à defesa deste conjunto de direitos e desde logo, como eu já referi, dos trabalhadores, do povo, da juventude, que rejeite a resignação e o medo e que combata de facto estas perspectivas e concepções reacionárias, que pugne pela paz e que rejeite o militarismo e a guerra, e portanto são este o conjunto de aspectos que considero que têm que estar, que devem ser o caminho para o futuro no nosso país e que devem ser os aspectos que devemos discutir e de facto relativamente às diversas candidaturas. Na semana passada já tive a oportunidade de fazer referência, de facto, que há uma candidatura que assume todos estes valores e princípios, que é a candidatura de António Filipe, uma candidatura claramente de convergência, que assume esse espaço de convergência dos democratas, dos patriotas, todos aqueles que querem de facto uma vida melhor, querem um Portugal desenvolvido e de progresso. E, portanto, no quadro da discussão das eleições presidenciais, é sobretudo estes aspectos que eu queria aqui focar. E já temos o Paulo Edson Cunha também connosco. Boa tarde, Paulo. Estávamos a falar das eleições presidenciais, sabemos, entretanto, esta semana soubemos que André Ventura é mesmo candidato pelo Chega, já fez o anúncio. Na sua opinião, que impacto é que terá nestas eleições a entrada na corrida do líder do Chega, quando a direita ou centro-direita tem já 4 candidatos? Boa tarde, Francisco Rito. Boa tarde também à Paula Santos e ao João Paulo Rebelo. A importância que esta eleição tem, eu até penso que será, numa perspectiva muito pessoal, será positiva para os candidatos de direita, daqueles candidatos da direita democrática, se assim lhe quisermos chamar. A grande verdade é que, neste momento, as forças estão desequilibradas, há 2 candidaturas antissistema, claramente. O Almirante Gouveia Melo é uma candidatura antissistema e eu penso que a candidatura de André Ventura, que é a segunda candidatura antissistema que aparece, vai disputar esse tipo de eleitorado. Vai disputar o eleitorado mais com o eleitorado do Almirante do que com aquele eleitorado que poderia ser das outras candidaturas da direita democrática, se quisermos chamar assim, Marcos Mendes e do Coutrinho. Portanto, como é que eu vejo? Vejo, em primeiro lugar, um mau sinal para a democracia, porque quando um partido político apresenta o mesmo candidato a todas as eleições, a mesma personalidade a todas as eleições, em primeiro lugar, é porque esse partido também não tem mais nenhuma figura que possa demonstrar. E, em segundo lugar, acaba por confundir um bocadinho o eleitorado, porque o eleitorado nem percebe muito bem em quem pode perceber em quem está a votar, mas não percebe muito bem porque é que está a votar nessa personalidade. E se nós tivermos em conta que André Ventura sempre disse que tinha muito mais perfil de governante, palavras dele, não minhas, não penso que ele tenha perfil de governante, mas admitindo que é a vontade dele, se tem de governante e tendo em conta o nosso sistema eleitoral e tendo o nosso sistema também o nosso sistema partidário, naturalmente que André Ventura tem tudo menos um perfil presidencial. Mas se candidata a Presidente da República, obviamente vai baralhar o seu eleitorado, o que me faz alguma confusão, mas isso é um problema do Chega. Portanto, o que eu digo é que neste momento
as coisas vão acabar por se clarificar e a direita democrática terá que escolher, e estou certo que vai escolher bem e vai escolher Marcos Mendes. Mas há quem veja esta entrada na corrida de André Ventura como um desafio maior para a candidatura de Marcos Mendes, mais um candidato à direita que pode retirar votos a Marcos Mendes. Que leitura é que faz neste particular, na perspectiva A leitura contrária, é exatamente a leitura contrária que eu faço. Esta candidatura de André Ventura vai tirar mais votos a Gouveia Melo do que a Marcos Mendes, porque o eleitorado de Marcos Mendes, em princípio, aliás, vamos pôr as coisas assim, o eleitorado do Chega e de André Ventura, em princípio não iria votar Marcos Mendes. Digo eu, não se revê num perfil muito mais institucional, num perfil muito mais conciliador, e são muito mais pessoas que sejam antissistema, que neste momento não querem um bocadinho abalar aquilo que são as instituições da forma como elas se apresentam. Portanto, não vejo que esse tipo de eleitorado seja o eleitorado que fosse o eleitorado de Marcos Mendes. Poderá haver uns quantos que pudessem votar Marcos Mendes e que agora deixem de o fazer. Mas a grande maioria dos eleitores de Marcos Mendes não vai passar agora para eleitores do André Ventura. Pelo menos é assim que eu vejo. Enquanto que aquele eleitorado que até aqui não tinha em quem votar, porque queria fazer um voto de protesto, um voto contra aquilo que é o sistema atual, tinha apenas um único candidato, que era Gouveia Melo. Esses vão continuar a ter candidato o Almirante, com certeza que alguns vão votar nele, também as sondagens assim o indicam, mas passarão a ter dois e irão dividir esse tipo de eleitorado. Esta é a minha leitura neste momento. João Paulo Rebelo, o Partido Socialista, na sua área, tem apenas, por enquanto, a candidatura de António José Seguro, e com o decurso do tempo e o que se sabe agora que o Partido Socialista também já tem agendado uma reunião da Comissão Política, está condenado o Partido Socialista a apoiar António José Seguro? É isso? O Partido Socialista, António, através do seu secretário-geral, já disse, vai reunir o seu órgão máximo entre congressos, que é a Comissão Nacional, no dia 19 de outubro, ou seja, na semana seguinte às eleições autárquicas, até porque, diria, a estratégia foi não dispersar atenções no momento em que temos eleições autárquicas à porta, e elas são importantes para o país e, não escondo, também muito importantes para o Partido Socialista, que é um partido que atualmente tem a maioria das câmaras municipais do país, tem a presidência da Associação Nacional de Municípios, assim como da Associação Nacional das Assembleias de Freguesia, e isto significa uma preocupação acrescida, dado, e não escondo, evidentemente, ao último resultado eleitoral do PS, nas últimas legislativas de 18 de maio, que foi um mau resultado, como toda a gente sabe. Daí a discussão ser feita depois das autárquicas. Eu diria, e até eu vou dizer de forma muito, enfim, desapegada da militância socialista que tenho, enfim, o António José Seguro já será o candidato apoiado pelo Partido Socialista. Já que estou a falar em autarquias, lembro, até porque são notícias públicas, que a esmagadora maioria, por exemplo, dos presidentes de Câmara do Partido Socialista apoia o António José Seguro, enfim, do contacto que vou tendo, do que vou lendo, do que vou ouvindo e vendo nas notícias. O Partido Socialista, de uma forma geral, encontra num ex-secretário-geral do PS o seu candidato a estas eleições presidenciais. Se me pergunta se o Partido Socialista estará unido absolutamente e unanimemente no apoio à candidatura de António José Seguro, tenho a certeza que não acontecerá,
como não acontecerá, como não acontece com outros candidatos. Lembro aqui que Luís Marques Mendes tem um apoio do Partido Social Democrata, mas, por exemplo, o ex-presidente do PSD, o Dr. Rui Rio, não apoia essa candidatura, como sabemos, entre muitos outros militantes e militantes, digamos, referência do PS não apoiam. Portanto, mas é uma discussão que será tida a seguir às eleições autárquicas e, portanto, com a tranquilidade que o próprio secretário-geral do PS também já vem incutindo nesta discussão das presidenciais. Portanto, faremos essa reflexão no órgão próprio e daí portanto, será uma decisão que será partilhada naturalmente pela maioria dos militantes do Partido Socialista, que estão evidentemente representados neste órgão, mas sem grandes dramas. Quer dizer, eu sei que é uma frase muito feita, muito batida já, qualquer pessoa que acompanhe mais ou menos a política sabe, já ouviu seguramente muitos militantes do PS dizer que o PS é um partido de facto muito diverso, é um partido plural, no sentido em que não será a primeira vez se nestas eleições houver divisões de socialistas nas suas escolhas para as candidaturas presidenciais. Aliás, diria que nas últimas e já várias últimas eleições presidenciais é isso que se tem verificado, é isso que tem acontecido. Diria que desta vez provavelmente até haverá menor, mas isto, enfim, é uma previsão que faço. Tem sido a normalidade, mas também com uma fatura a pagar, custos, que é... Com custos, claro, com custos. O Partido Socialista, Com 2 objetivamente... décadas de governo de Presidente da República da área é ideológica mais à direita um pouco. Sim, é verdade. Passemos então para o segundo tema do programa de hoje, o funcionamento das urgências na Península de Setúbal, depois de, na semana passada, termos aqui falado sobre o tema também, por os 3 hospitais terem estado sem estas urgências de obstetrícia e de ginecologia a funcionar. A Ministra veio reconhecer que a situação é insustentável e que reuniu com os conselhos de administração dos hospitais e veio, entretanto, anunciar um novo modelo de funcionamento para estas urgências na região. Anunciou a criação de uma urgência regional. Falta ainda, no entanto, afinar ou conseguir definir as condições para os profissionais de saúde que se vão deslocar para fora do seu hospital, digamos assim, e o plano passa por uma urgência regional a tempo inteiro, 24 horas, a funcionar no Hospital Garcia de Horta, enquanto as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de São Bernardo vão apenas receber casos referenciados pelo CODU, pela Saúde 24 e pelo INEM. Para concretizar este plano, a Ministra reconhece que é necessário legislar, é necessário encontrar um modelo de remuneração para os profissionais de saúde. O que se sabe sobre esta urgência regional é que precisa do funcionamento de 7 equipas completas e 3 com prestadores à tarefa, os tarefeiros, como se tem dito, e que para isso o Governo tem que encontrar um modelo de contratação com mais compromissos. Vai ter que haver diálogo com os profissionais de saúde, com as ordens dos enfermeiros e dos médicos e também com os sindicatos para conseguir a mobilidade necessária dos médicos e dos enfermeiros. Eu começava agora por Paula Edson Cunha, desculpe Paula, por Paula Santos, já estava a misturar os 2 nomes. Paula, o que é que tem a dizer sobre estas medidas agora anunciadas pela Ministra da Saúde? É um retrocesso para a Península e para o Distrito, só penaliza as populações. Estamos a falar, reduz a capacidade do Serviço Nacional de Saúde
e não vai resolver os problemas com que as populações aqui estão confrontadas. Concretizando um pouco mais. A Península de Setúbal tem cerca de 850 mil habitantes, mais coisa, menos coisa. Recebe também as grávidas de concelhos do litoral alentejano, porque no litoral alentejano não há maternidade no hospital e essa é também uma carência. Portanto, a população... Paula, desculpe interromper, e esse é um dos fatores que leva a que o hospital, a urgência do Hospital de Setúbal se mantenha neste plano como uma urgência de retaguarda, tendo em conta o fator de distância. Pode haver Mas o problema grávidas... é que isso não resolve. Eu creio que não haverá outra situação no país em que para cerca de 1 milhão de habitantes, ou quase 1 milhão de habitantes, para ser mais correta, talvez, fique a funcionar um serviço de urgência, porque o outro é através só de referenciação por parte do CODU e do SNS 24. Isto é andar para trás na Península de Setúbal, é andar décadas para trás. Aquilo que o governo deveria estar empenhado era em garantir as condições para o funcionamento das urgências de ginecologia e de obstetrícia da Península. Isso sim. Para já, por parte da Ministra, temos visto, aliás, ao longo destes últimos dias, uma vitimização, vai fazer referência, aliás, o Francisco também na sua introdução fez essa referência, que considerava esta situação preocupante, mas a questão que se coloca mas só agora é que acordou para o problema e que viu que não é só na Península, também noutras regiões do país, mas estamos a falar agora aqui do distrito de Setúbal, que há esta carência de profissionais, que o encerramento que estava a acontecer, ora aqui, ora ali, não dava qualquer tipo de garantia, nem dá, só gera desconfiança, intranquilidade. E como é que se pode pensar com uma maternidade a funcionar, que é isso que na prática que vai estar em cima da mesa, um serviço de urgências a funcionar, vai dar resposta para esta dimensão populacional que eu creio que não há igual em mais nenhuma outra região no país. Aquilo que a Ministra foi fazer esta semana na Assembleia da República foi anunciar a concentração e a extinção de serviços tão claramente quanto isso. Eu, quando aqui colocava que aquilo que se impunha e aquilo que se impõe é tomar as medidas para, de facto, garantir o funcionamento destas urgências, para garantir, aliás, o funcionamento dos diversos serviços do Serviço Nacional de Saúde, é porque aquilo que é necessário, e não é de hoje que se diz, há uma série de anos que se tem vindo a colocar, e a verdade é que quer os governos do Partido Socialista, quer o do PSD e do CDS, têm feito vista grossa e vão empurrando o problema com a barriga para a frente, mas isso significa que só se vai agravar esse mesmo problema, porque sem valorizar as carreiras, os salários, as progressões, e não venham falar do acordo que foi feito, porque isso não está a fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde, sem garantir as condições de trabalho. Olha, ainda esta semana entregamos propostas na Assembleia da República, nomeadamente uma que pode contribuir para fixar profissionais de saúde, nomeadamente a integração do internato médico na carreira médica, para que os profissionais, os médicos internos, quando estão a tirar a especialização, já estão na carreira médica, e quando terminam, estão na carreira médica, ou seja, e portanto isso dá mais garantias, dá mais segurança, mas é preciso mais, como temos vindo a colocar, um regime de dedicação exclusiva que majore a remuneração base em 50%, também em termos do tempo de serviço, a valorização das carreiras que aqui tenho colocado, são questões que temos colocado em cima da mesa e sistematicamente têm sido recusadas, porque a opção é de facto este caminho de desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde e de redução da sua capacidade. E quem sai beneficiado com isto são os grupos privados, porque ao longo de todo este tempo o que é que tem acontecido? As urgências têm encerrado desta forma rotativa, intermitente, como se lhe quiser chamar. Criou-se a linha SNS grávida, aquilo que no concreto tem feito é criar obstáculos no acesso das grávidas aos serviços de urgência, neste caso concreto. Esta semana foi noticiado
57 bebés nasceram em ambulância. Creio que não é este o patamar que consideramos adequado para garantir a segurança, a tranquilidade, neste momento tão importante que é para as grávidas e para as suas famílias. Houve inclusivamente situações, e foi noticiado pela comunicação social, um parto que acabou por decorrer na rua. Estamos a falar de um conjunto sucessivo de grávidas que percorrem quilómetros e quilómetros fora da sua área de residência para conseguir um atendimento no serviço de urgência. E tudo isto está a acontecer, aliás, os problemas já vêm atrás, para ser correta, não é? Já veio do anterior governo, mas a verdade é que a situação se tem vindo a agravar, e sem as respostas, que são necessárias. Portanto, aquilo que se impõe são, de facto, este conjunto de medidas que aqui referi para resolver de uma forma definitiva os problemas com que a Península e o nosso distrito está confrontado, e para garantir às grávidas, às famílias, a segurança, a tranquilidade a que têm direito, porque a situação é, de facto, eu diria que é extremamente grave, e o Governo é responsável pela degradação desta situação, porque aquilo que foi anunciado não vai resolver o problema. Paulo Edson Cunha, chamava-o agora também para este segundo tema, o funcionamento das urgências na Península de Setúbal, que é já reconhecidamente a região do país onde este problema tem tido maior gravidade. A Paula acabou de dizer que o Governo não mostra capacidade para resolver este problema. Concorda que podemos retirar essa conclusão? Claro que não concordo. Aliás, a senhora deputada Paula Santos, ainda esta semana, numa petição que foram ouvidos os peticionários do Hospital do Seixal, também ouviu isto da boca de mais do que um deputado, e sobretudo o deputado Peça, que falou relativamente a esta situação, e também no plenário também ouviu exatamente o mesmo. O Partido Comunista suportou um governo durante os últimos 8 anos que não conseguiu encontrar qualquer tipo de solução, nem para a construção do hospital, nem para aquilo que neste momento se está a passar. E não conseguiu encontrar solução. Todos nós sabemos porquê, temos de ser sérios. A Ministra da Saúde esta semana foi ontem precisamente, esteve no Parlamento, numa comissão, a responder precisamente a este tipo de situações, e foi muito clara, foi franca, foi objetiva relativamente àquilo que é o verdadeiro problema. E o verdadeiro problema, eu acho que as pessoas têm de se consciencializar de uma vez por todas. Porque, temos de ser sérios a encarar este problema. O verdadeiro problema é que não há médicos. Não há médicos especialistas que cheguem, que consigam resolver a situação da forma como ela está. E a solução que neste momento está encontrada pelo Governo parece que é a melhor, porque é a única, é a melhor, porque infelizmente não existe outra. Qual seria o Governo que se pudesse dotar os 3 hospitais, Barreiro, Almada e Setúbal, de médicos e de condições para ter as urgências abertas? Qual seria o hospital qual seria o ministro que não faria? Naturalmente que esta ministra, o ministro anterior faria, ou o próximo também o faria. Mas neste momento temos que ser honestos com as pessoas, deixar de fazer política e perceber que as coisas são como são. Ou se muda, conforme Francisco Rito também anunciou no lançamento do tema, ou se muda a legislação e se consegue um acordo com os médicos, e num sentido de se alterar as condições com que neste momento as urgências têm de abrir, e tem que se fazer aqui um conjunto de alterações de fundo na legislação atual, ou então neste momento, da forma como as coisas estão, é absolutamente impossível. Portanto, o que esta ministra fez foi encontrar uma solução em que vamos ter de facto um hospital de referência, em primeiro lugar. Depois vamos ter um hospital de retaguarda, que será em Setúbal, o de referência será no Garcia de Horta,
E é preciso não esquecer que o Hospital do Barreiro continuará a funcionar com os médicos que tem, continuará a fazer partos. Não terá urgências. Isto também tem que ser dito às pessoas, porque as pessoas confundem entre as urgências estarem fechadas e os hospitais estarem fechados. São coisas absolutamente diferentes. Os hospitais estão abertos, conseguem tratar de um conjunto de situações e depois, face àquilo que é o histórico, e ainda hoje ouvia isto da boca de um médico, a grande verdade é que neste momento, mesmo a questão das urgências à noite, este médico dizia-me uma coisa que é verdade: não há partos à noite. Normalmente há urgências, há situações de emergência à noite, mas numa situação normal já não existem, já não existiam há muitos anos, não é agora por haver mais ou menos médicos. Os partos normalmente não são feitos à noite. Isto é uma evidência dada foi medido pelo próprio médico. Havendo as de emergência que podem surgir à noite, temos, neste caso, o Hospital de Referência, que será da Cidade da Horta, que vai ser dotado dos meios técnicos e humanos. Depois teremos o Hospital de Retaguarda, que será em Setúbal, e para os casos que nenhum nem outro podem responder, será em Lisboa. Portanto, parece-me que neste momento será uma solução que está quase a ser implementada, com as dificuldades que a Sra. Ministra honestamente e com muita coragem apresentou na Comissão ontem, portanto esta semana, e pronto, vamos aguardar e vamos ver e depois faremos o julgamento final. Mas neste momento é o que temos e parece-me, não é o ideal, mas parece-me bastante razoável. João Paulo Rebelo, a sua opinião também sobre esta atuação da Ministra da Saúde, o plano que apresentou, parece-lhe poder constituir uma solução para o funcionamento das urgências na região de Setúbal? Francisco, já o tenho dito aqui várias vezes e dou as boas-vindas ao Paulo Edson Cunha quando dizia que faltam médicos. É verdade, é a minha opinião também, e por isso é bom que o Governo rapidamente crie mais vagas em medicina. Sabemos, e já ainda na semana passada eu disse, não vai resolver o problema evidentemente para o ano, nem daqui a 2 anos, mas quanto mais tardarem essas vagas a abrir, mais tardará também, no fundo, a solução para o Sistema Nacional de Saúde. Depois da senhora Ministra, quer dizer, podia ter toda a boa vontade do mundo em olhar para os planos e para as estratégias da senhora Ministra, mas a senhora Ministra iniciou funções não neste governo, mas no anterior, portanto há 1 ano e meio, sensivelmente atrás, dizendo que resolveria os problemas todos das urgências e do Serviço Nacional de Saúde em 3 meses, o que nós temos vindo, de facto, e não estou a ser demagógico, porque são palavras da senhora Ministra à data, e o que temos vindo a constatar é que, de facto, as coisas têm vindo a piorar. Eu compreendo alguma da argumentação que o Paulo Edson Cunha aqui deixou, mas evidentemente que acompanho mais a intervenção da Paula Santos. Temos um problema. Os tarefeiros são um problema, hoje muito, muito agravado, como nós sabemos. As ideias da senhora Ministra agora até podem ser, e reconheço alguma bondade em algumas, mas também, olha, ainda este fim de semana, um dos jornais, enfim, um semanário de referência do nosso país, faz capa justamente a dizer que talvez não seja fácil a senhora Ministra pôr em prática o que anuncia e o que planeia. E por isso, sinceramente, é um tema para o qual olho com algum pessimismo, e acontece na Península de Setúbal o que, infelizmente, acontece um pouco por todo o país. Há necessidade da valorização das carreiras, com certeza que sim. Há necessidade de pagar mais aos médicos, com certeza que sim. Há necessidade de equacionar, de facto,
a obrigatoriedade de, depois das suas formações, dedicarem um determinado período ao Serviço Nacional de Saúde parece-me óbvio. Há cada vez mais médicos, como nós sabemos, a saírem das faculdades, a não quererem sequer fazer especializados, a não quererem sequer ter vínculos com o Serviço Nacional de Saúde, porque hoje é financeiramente incomparavelmente mais vantajoso estarem disponíveis para serem tarefeiros aqui e ali, para andarem a acudir, no fundo, esta falta de profissionais, e isso não traz, evidentemente, nenhuma mais-valia ao sistema, antes pelo contrário. Esta é uma discussão, enfim, que teríamos muito para falar, porque evidentemente que também a própria, digamos, concorrência que os hospitais privados hoje fazem também tem que ser regulada. Para mim também me parece óbvio, isto se quisermos manter o que é uma das maiores conquistas que o país fez coletivamente, e não estou aqui a referir-me a nenhum governo em particular, nem sequer, enfim, à fundação do SNS pelo ministro António Arnaud, como sabemos, na altura. Aconteceu com o governo do Partido Socialista, é uma honra, mas é de facto a nossa, enfim, a nossa maior conquista, e que serve de facto os portugueses quando mais precisamos de ajuda, que é evidentemente quando nos falta a saúde. Caminhamos para o final do programa de hoje. Paula Santos, quer acrescentar alguma coisa sobre este tema? Sim. Sim, quero sim, vou procurar também ser bastante rápida, até porque é sistematicamente é dito aspectos, mentiras relativamente ao PCP. Não posso deixar de fazer essa referência e de voltar a relembrar que ao longo de todos estes anos, inclusivamente durante os diversos governos do Partido Socialista, o PCP sempre apresentou propostas para reforçar, valorizar os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, porque sabemos que esse é o caminho para fixar e para garantir que a população tem os cuidados de saúde a que tem direito. E o que eu queria aqui recordar é que, inclusivamente, eu já o disse diversas vezes aqui, mas parece que é preciso voltar a recordar que, inclusivamente, quando foi a discussão do Orçamento de Estado para 2022, uma das questões que nós colocamos como fundamental tinha a ver exatamente com a valorização dos profissionais de saúde e soluções concretas para fixar profissionais de saúde no SNS. O Partido Socialista recusou, e esse foi um dos elementos que levou o PCP a votar contra essa proposta de Orçamento de Estado. Os desenvolvimentos são conhecidos, não vou estar a referir, mas isto para dizer que nós sempre colocamos estas questões, a nossa coerência relativamente a esta matéria é muito concreta, e se não houve avanços foi porque o PS recusou, e já agora, permita-me dizer, o PSD também não acompanhou o PCP nestas propostas. Mas mesmo para terminar, o empenho do governo não pode ser encerrar serviços como está a fazer, porque senão isto o que revela e o que está a acontecer é uma opção política, porque tinha outra opção. Eu dei aqui exemplos de 3 ou 4 propostas de soluções concretas para fixar profissionais de saúde no SNS. Porquê é que não se fez? O que é que impede o governo de o fazer? Há meios, há recursos, há condições para isso. Porquê é que não se faz? Não se faz porque não quer, não é a sua, não tem vontade política de fazer, e porque prefere fechar serviços, como está a fazer, as urgências, em vez de resolver os problemas para as manter a funcionar. Mesmo na ponta final do programa, Paula Edson Cunha, imagino que ainda queira falar mais alguma coisa, até depois daquilo que aqui foi dito agora por Paula Santos. Basicamente é assim, Paula Santos diz que é mentira uma evidência, não é? O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda suportaram o Partido Socialista durante anos. É verdade. Não é verdade, mas isso não é verdade. O que houve foi discussão conjunta de um conjunto de matérias. Aquilo que estávamos de acordo, acompanhávamos. Aquilo que não estávamos de acordo, não acompanhávamos. Isso não é verdade. Mas a geringonça não foi em 2022, foi antes. Isto é uma evidência que é um facto que todos sabemos, não vale a pena nós desmentirmos. Agora, também a verdade é que neste momento, quando nós falamos em profissionais de saúde,
A realidade mudou, e os profissionais de saúde, quando dizem que nós queremos fixar profissionais de saúde, nós sabemos que, e até vou falar do Partido Socialista, o João Paulo Rebelo disse que também acompanhava a Paula Santos, mas também não conseguiu resolver o problema o Partido Socialista quando lá esteve e quando o João Paulo não conseguiram resolver isto. Não conseguiram resolver porque o problema é muito mais sério do que aquilo que nós estamos aqui a colocar. Porque o problema é que a fixação de profissionais de saúde, neste momento, tem a ver com as condições que cada profissional de per si quer, e é verdade que João Paulo Rebelo teve a decência de referir que hoje em dia há condições diferentes e ao estrangeiro em que apresenta condições muito melhores, e há uma oferta privada que vem desvirtuar tudo isto. E os profissionais de saúde simplesmente não querem, porque nós sabemos que neste momento há um aumento, ao longo dos últimos anos, há um aumento exponencial do valor que o Estado está a dar para o setor da saúde e sobretudo para os seus profissionais. Portanto, neste momento já não é sequer só uma questão de dinheiro, é uma questão de atratividade da carreira. E a carreira é muito mais atrativa no setor privado do que no setor público, e é isto que esta ministra neste momento está a tentar mudar, tentar criar condições de atratividade para o futuro, para ver se consegue atrair os profissionais de saúde das mais diversas áreas, porque quando nós abrimos uma urgência de um hospital, nós não estamos só a atrair um médico, o obstetra, nós temos que atrair os anestesistas, nós temos que atrair os enfermeiros, nós temos que atrair um conjunto de profissionais que, e ainda por cima com números que neste momento estão tabelados pela Ordem dos Médicos, que também tem que ser alterado, num sentido em criarmos todas as condições dessas unidades estarem abertas, que neste momento não está a ser possível, como não estava a ser possível há uns anos, porque as condições mudaram, o mundo mudou e nós temos de nos adaptar a estas circunstâncias. Se não entendermos isso, vamos continuar a bater com a cabeça na parede, vamos continuar a queixar-nos, a acordar-nos aqui uns aos outros, mas depois temos um problema, temos as unidades de saúde fechadas, e isto é uma realidade que tem de ser mudada, e tem de ser mudada pelos partidos políticos. A Assembleia da República e o Governo têm uma responsabilidade enorme sobre os ombros, mas não podemos andar aqui às guerrinhas uns com os outros, quando neste momento as condições mudaram e nós temos de compreender que mudaram. E mais uma vez digo, Sra. Ministra da Saúde, na última semana, teve a coragem e a hombridade de colocar o dedo na ferida e na Comissão pôs os pontos nos is e referiu tudo aquilo que neste momento está diferente e é necessário. Aliás, foi das melhores intervenções que já ouvi da parte desta ministra, sobretudo, mas dos últimos ministros, a pôr o dedo na ferida e a colocar as coisas como elas efetivamente têm de ser. E também, quando a senhora ministra teve reuniões com as unidades locais de saúde aqui da Margem Sul, também teve a coragem e a hombridade de dizer algumas das coisas que falharam e de algumas das próprias promessas que lhes tinham sido feitas, quer por médicos, quer pelas próprias administrações, que não foram cumpridas e não há condições de serem cumpridas. E depois, se forem cumpridas à força, teremos aqui, e aí teríamos bem, mas pronto, é só para dizer, teríamos aqui o Partido Comunista e o Partido Socialista a dizer que o Governo não está a cumprir a legislação. Portanto, tem que se entender, ou é uma coisa ou é outra, então muda a legislação. É isso que tem que se fazer. Bom, então, Paulo, temos que terminar. Acordos com os setores, neste caso com os médicos e com os enfermeiros. E assim chegamos ao final da semana política desta semana. Paulo Edson Cunha, João Paulo Rebelo e Paula Santos regressam de hoje a 8 dias. A semana política está no ar aqui na Popular FM às segundas-feiras às 5 da tarde e repete na terça às 2 da tarde. Fica também disponível em podcast. Despeço-me, boa semana para todos. A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.